Olá, estou aqui hoje para poder falar para vocês sobre o efeito da morte para quem fica. Vou falar em 4 fases. A primeira fase é a fase do susto, que é a fase da notícia. Quando nós recebemos uma notícia que alguém que nós muito amamos está doente, sofrendo demais, nós temos um susto, sofremos um susto. Nesta mesma fase, nós começamos para uma subfase, que seria pedir a Deus, pedir aos médicos que o curem, pedir a Deus um milagre, e a gente entra num estágio de oração. Ou, ramificando um pouquinho mais, nós entramos naquela fase quando a pessoa começa a sofrer excessivamente e por amor àquela pessoa, a gente já começa a rezar pedindo a Deus que a livre daquele sofrimento que pode levar, que a gente vai dar conta. Nessa primeira fase também do susto e da notícia, tem aquela morte no qual a gente recebe uma notícia que a pessoa morreu de repente. Ou ela teve um acidente, foi atropelada, teve um infarto, não sei, ela morre. E a gente também passa por essa fase do susto. Aí nós entramos para a segunda fase, que é a tristeza, que é o luto. Então nós começamos a ficar triste, nós começamos a sentir aquela dor, uma dor muito ruim, aquela dor que dói até os nossos ossos, né? Pela falta daquela pessoa e pelo fato realmente da gente ter que conviver sem aquela pessoa. Passamos para a terceira fase, que é a fase da depressão. Entramos em depressão. E nessa fase nós dividimos tanto a depressão, qual gera, tá, a emoção da tristeza, e a emoção da tristeza nos gera a dor e também aquele sofrimento que parece que não teve fim, no qual a gente começa a ficar triste, sofrendo, sentindo dor, e às vezes tem pessoas que querem morrer, então elas suicidam achando que vão encontrar com a outra pessoa rápido, ou elas entram para um estágio que chama autocídio, que é no qual a pessoa começa a parar de comer, ela vai sofrendo, ela vai só chorando, e ela começa realmente a perder a saúde até morrer. Aí depois também, nessa mesma fase, nós temos nessa fase de depressão, onde a pessoa desenvolve a raiva. Ela tem muita raiva, tanto da pessoa que foi, quanto ela começa a culpar. Então ela desenvolve, da raiva ela desenvolve a culpa, e ela começa a ficar revoltada, e ela começa a achar culpados para aquela morte. E ela vive em função daquilo, e nesse viver em função daquilo, ela gera amargura, ela fica amarga. Então, ou nós temos nessa fase a pessoa que fica deprimida com a tristeza, ou ela entra no estágio de raiva, de revolta e ela fica amarga. Nessa fase, é uma terceira fase muito perigosa, onde nós temos que ter muito cuidado. A quarta fase é a aceitação, onde se nós tivermos na segunda fase e já pular para a aceitação, entender que não tem como voltar atrás, entender que eu não posso fazer nada mais, que são 3 coisas que eu não consigo fazer na minha vida, é mudar o tempo, mudar a morte e mudar as pessoas. Eu entro nessa fase de aceitação e toco a minha vida, dou sequência na minha vida e vou viver o que eu tenho para viver. E quando eu não consigo sair dessa terceira fase, eu começo a destruir a minha vida. Por que eu trago isso para vocês? Porque o que eu mais ando vendo, principalmente quando vem o Dia dos Mortos, no qual a pessoa está ali se lamentando, sofrendo, mas quantas pessoas não saem desse sofrimento e vivem anos e anos e anos até chegarem num ponto realmente da saúde acabar. Então este é o meu toque, trouxe para vocês o que seria o efeito da morte para nós que estamos ficando. Eu sou André Menezes, deixando aqui um recadinho para mostrar que a gente pode ser feliz, que a gente pode ser feliz aqui e agora. Gratidão, gratidão, gratidão.